Pessoal, a psoríase rubra pilar é uma doença inflamatória crônica que ela tem algumas características clínicas, né, e umas manifestações histológicas que marcam a doença, né? Então, ela entra dentro do capítulo das dermatoses eritematosas camativas, então ela é um diagnóstico diferencial muito de psoríase, né? Então, muito do que eu vou falar aqui, eu pelo menos fico sempre fazendo essa associação com relação com a psoríase, o que tem de semelhante, o que tem de diferente, para a gente não errar o diagnóstico, tá? Então, vamos falar um pouquinho da PRP, né, da psoríase rubra pilar, gente. Qual que é a característica clínica marcante? A psoríase rubra pilar é uma patologia folicular, tá? Então, ela é caracterizada por pápulas eritematosas com uma espícula queratósica, né, que tem um halo eritemato alaranjado e que ela vai se confluindo, formando placas, né? E depois de alguns meses o paciente pode ficar eritrodérmico, tá? E diante dessa característica clínica ele vai apresentar algumas manifestações não patognomônico, né? Algumas patognomônico, mas algumas muito sugestivas ali da doença. Tá? Então, nessa apresentação, né, na forma clássica, a gente vai falar de todos os subtipos da psoríase rubra pilar, tá? Na forma clássica, pelo menos, ele tem essa característica, tá? Que ele começa no couro cabeludo, né? Parece uma dermatite seborreica, por exemplo, diagnóstico diferencial de micose fungoide, de doença de Darrier, de linfoma cutâneo de células T, né? Que são patologias de DS simile, tá? Depois ele tem uma progressão do couro cabeludo para a face, depois para o tronco, para os membros, uma disseminação crânio-caudal, isso daqui é importante também, tá? E aí depois de uns 2, 3 meses ele pode ficar eritrodérmico, fazendo aquele aspecto de ilhas de pele sã, né? Com uma eritrodermia de cor salmão, tá vendo? Tem um peixinho de cor salmão, né? Perto de uma ilha, então ilhas de pele sã, não é só a psoríase rubra pilar que faz isso, tá? Mas ele tem essa característica, disseminação crânio-caudal, ilhas de pele sã, cor salmão, e tem uma manifestação patognomônica, gente, que são espículas, pápulas queratósicas no dorso dos dedos, tá? Então eu sempre tento procurar isso aí para diferenciar de psoríase, assim, sabe? Então ele tem essas manifestações aí de padrão patognomônico, tá? Pode também estar associado à queratodermia palmoplantar, né? E alterações unguiais, tipo paquionique, espessamento. Também interessante para a gente diferenciar da psoríase. Psoríase ele vai ter o quê? Onicólise, né? Pitings, né? Um padrão de alterações de leito ungueal também, tá? Que na psoríase rubra pilar seria mais espessamento aí, tá? Essa paquionique é ungueal. Então, a psoríase rubra pilar está muito mais associada à queratodermia palmoplantar do que a psoríase. A psoríase também pode também, né? Mas a queratodermia palmoplantar e a psoríase rubra pilar, ela tem esse aspecto também mais alaranjado, tá? De interessante, né, ele pode ter um prurido, né, discreto ali em 20% dos casos, né, e as mucosas não estão envolvidas, diferente da psoríase que pode ter língua geográfica, estomatite geográfica, tá? Então a gente vai diferenciando aí já as características, tá? Ele tem um curso crônico flutuante, daí a psoríase também pode ter também, tá? Só que a psoríase rubra pilar, principalmente na forma clássica, na forma mais frequente, ele tem normalmente uma duração ali de 1 a 3 anos, tá? Coisa que na psoríase normalmente não é assim, né? Não tem acometimento sistêmico na PRP, diferentemente da psoríase, lembra que pode ter artrite, acometimento ocular, acometimento no trato gastrointestinal, né? Então, na psoríase rubra pilar não tem acometimento sistêmico, né? Foi relatado aí nos últimos estudos essa mutação no gene CARD14, tá? Que é um gene que codifica uma caspase que pode ser expresso ali na epiderme, tá? E a psoríase rubra pilar acredita-se que ele pode ser uma resposta, né? Inflamatória a um superantígeno, né, que pode ser uma infecção, por exemplo, HIV, né, o tipo 6 associado a HIV, né, radiação ultravioleta. Então tem alguns tipos de PRP que é desencadeado por radiação ultravioleta e tem um predomínio, né, nas áreas fotoexpostas, tá? Associado a trauma, associado a várias medicações, né, doenças autoimunes, tipo hipotireoidismo, doença celíaca, miastenia, tá? Então, e associado também a neoplasias, então, ou seja, pode ser uma doença paraneoplásica, tumor hepático, renal, leucemia, tá? Então lembrar que ele tem fatores, né, doenças associadas que a gente obrigatoriamente tem que investigar, tá? A epidemiologia, acometimento de homens é semelhante entre os sexos, homens e mulheres, né? E ele tem 2 ou 3 picos de incidência, tá, gente? Tem gente que considera 2, tem gente que considera 3, mas os 2 primeiros são na infância ou na adolescência, e depois ali na quinta década, tá? Então lembrar que ele tem esses 2 ou 3 picos, lembrar que a psoríase também tem 2 picos de incidência.
né? A forma familiar, faz sentido, né, que começam precocemente, a gente vai ver os 6 tipos, porque começa precocemente e provavelmente com uma condição genética autossômica dominante, né? E a forma esporádica mais em adultos, né, sem antecedente familiar de pitiresia rubra-pilar, tá? Beleza, né? Eu já falou dessa mutação, vamos falar agora dos subtipos, né? Os subtipos, então, acho que é importante a gente sempre lembrar desses 6 subtipos da pitiresia rubra-pilar: 2 de adulto, 3 da infância e 1 associado ao HIV. O tipo 1 é o tipo mais frequente, o tipo clássico, né, que a gente já falou, que acomete pacientes homens e mulheres na mesma frequência, na 5ª década, disseminação crânio-caudal, com todas aquelas características clínicas que a gente comentou, né? É o mais frequente, é 55% dos casos, tá? Normalmente não tem fator desencadeante e tem esse período de resolução espontânea no período de 1 a 3 anos, né? E as recidivas para esse tipo de pitiresia rubra-pilar, que é o mais frequente, elas são raras. O tipo 2 também é do adulto, né? É um tipo mais grave, mais importante, onde as escamas elas são mais espessas, né? Tem até um padrão ictiosiforme, por exemplo, nos membros, associado a alterações capilares, alopécia, tá? É um tipo um pouquinho mais grave, não tem essa progressão crânio-caudal que tem ali no quadro clássico, né? E também não tem essa duração aí de 3 anos, 1 a 3 anos, ele pode durar até 20 anos, tá? O tipo 3, agora os 3 da infância, lembrar que o tipo 3 é um tipo que parece do adulto, mas ele não é o mais frequente, tá vendo? É clássico, parece do adulto, mas ele não é o mais frequente. Ele pode ser desencadeado por processo infeccioso aí e ter uma remissão em 2 anos, ou seja, ele acaba imitando um pouquinho ali a forma clássica do adulto. O tipo 4 é o tipo mais frequente, que são espículas, pápulas, espículas foliculares concentradas no cotovelo e no joelho, simulando bastante uma psoríase, né? É a forma mais frequente na infância, tá vendo? 25%. Ele acomete mais adolescentes ali, tá? Então ele seria o segundo pico da infância ali, na adolescentes. Nessas placas bem delimitadas. Também pode estar associado à queratodemia palmoplantar e ele tem um aspecto de ser autolimitado também, não progressivo. O tipo 5 é um tipo familiar, lembra, né, que é um quadro mais exuberante, tá? Não é frequente e ele está associado ali às lesões precoces desde o nascimento, podendo ter até alterações esclerodermiformes de dedos, né, das extremidades, isso é importante também, tá? E para esse tipo não tem uma tendência de remissão espontânea. E o tipo 6, que é o tipo associado ao HIV, lembrar que infecções, né, podem estar associados ali a pitiresia rubra-pilar, e lembrar que o HIV ele faz uma síndrome de oclusão folicular, tá, gente? Então essa PRP associado ao HIV, olha a fotinha, tá vendo? Ele tem um quadro mais exuberante, tá? Ele pode estar associado ali com espinuloso, ele pode estar associado à acne conglobada, ele pode estar associado à hidradite supurativa, tá? E normalmente ele responde só a terapia antirretroviral. Essa que é a característica da PRP tipo 6 associada ao HIV, tá vendo? Então, olha que interessante a foto. Acomete couro cabeludo, parece até uma sarna norueguesa, né? Quadro mais exuberante, líquen espinuloso, né? Hidradite supurativa, acne conglobata, tá? Olha as fotinhas que interessante, olha lá, o tipo 4, que tem lesões circunscritas ali da criança no cotovelo e no joelho, né? Aquelas espículas foliculares, né, que a gente falou, tá? Ali em cima ali do dorso dos dedos, e ali embaixo ali, uma eritrodermia, né? Evoluindo para uma eritrodermia ali padrão e com ilhas de pele sã. Tá? A histologia, gente, também é uma parte que tem características não patognomônicas, mas sugestivas de pitiresia rubra-pilar, principalmente essa ortokeratose e parakeratose aí intercalada, tá vendo? Na horizontal e na vertical, tá vendo que a camada córnea tem azul, roxo. Isso daí é um padrão em tabuleiro de xadrez que a gente diz, tá? É sugestivo de PRP. E essa hiperkeratose folicular e essa parakeratose folicular, tá? Uma parakeratose em direção ao folículo, isso também é um fenômeno do ombro que a gente diz, tá? Agora, pode ter outras coisas também, tá vendo? Tá vendo o que diferenciaria ali da psoríase? Ele pode ter uma acantose irregular, que na psoríase é uma acantose irregular. Ele pode ter uma hipergranulose focal, que na psoríase normalmente é uma agranulose, lembra, né? Pode ter outras alterações ali de membrana basal, liquefação da membrana basal, infiltrado linfo-histiocytário, lembrar que na psoríase é infiltrado neutrofílico, né? E nas formas familiares aí pode ter essa alteração da citocratina 6 e 16, tá? Então lembrar do fenômeno do ombro, né? Essa parakeratose perifolicular e a parakeratose alternada com ortokeratose, né? Camada córnea, num aspecto em tabuleiro de xadrez. Essas duas características são as principais, tá?
O tratamento, normalmente, ele é mais, das formas generalizadas, um pouquinho mais difícil, não responde, né? Não responde tanto aí aos tratamentos clássicos da psoríase, por exemplo, mas para essas formas disseminadas, né? Então, retinoides sistêmicos, acitretina, isotretinoína, MTX, infliximab, né? Adalimumab, né? São opções terapêuticas aí, normalmente em associação, tá, gente? O HTNF associado ao retinoide. Por exemplo, uma fototerapia associada ao retinoide, Repulva, né? Nas formas tópicas, né? Talvez só um retinoide tópico, né? Inibidor de calcinerina, análogo da vitamina D, né? Lembrar que as formas familiares são mais resistentes à terapia, né? Então algumas são assim, duram anos, né? Que a gente viu, né? E lembrar também que é uma doença que tem normalmente um prazo de validade, uma melhora espontânea no período de 1 a 3 anos, exatamente para a gente não pesar muito a mão, né? Às vezes num tratamento de psoríase rubropilar, mas acho que um dos mais importantes fatores de tratamento é investigar as causas adjacentes, lembra, né? O paciente ele pode ter um HIV associado, um linfoma, um tumor renal, né? Uma doença autoimune, acho que esse é o principal. Beleza, gente? Então, as manifestações aí de psoríase rubropilar.